Bom, já foram feitos 3 vídeos sobre esse assunto. Nós vamos entrar um pouquinho no mérito da questão, mas até agora vamos ver se vocês aprenderam bem. Quem que foi o dinossauro até agora? A besta já sabemos. Tyrannosaurus rumpus, Trump. Já viram isso aí, né, Fabiano? Não sei se está aqui. Eu sei que ele gostou. E esse aqui agora, vocês conhecem? Tramponaro. Tramponaro. Será que ele se encaixa na descrição também? Tem alguma coisa a ver? Tem alguns paralelos? A gente vai ver isso aí hoje, na palestra de hoje, tá? E como é que ele foi eleito? Eles foram eleitos, tá bom? Bastidores e assim por diante. Bom, falando em Trump, ele deu os parabéns para Jair Bolsonaro. Tive uma conversa muito boa com o recém-eleito presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, um tweet do Trump, que venceu sua disputa com uma margem significativa. Concordamos que o Brasil e os Estados Unidos trabalharão em estreita colaboração no comércio, forças armadas e tudo mais. Excelente ligação e lhe dei os parabéns. Aqui, ó. É incrível quantas pessoas seguem ele. Se for ver em comparação com a mídia institucional, Washington Post, New York Times, como eles estão em franca decadência e o povão vibrando com os tweets do Trump. Também é interessante que Bolsonaro ele mudou o seu perfil do Twitter para ficar bem parecido com o do Trump. Não estava assim, mas a certa altura da campanha ele colocou nome inicial do nome do meio e nome final como o seu perfil. E depois embaixo, assim por diante, ou seja, nós tivemos as eleições agora há um mês e nós vimos no vídeo passado e retrasado que o rei do norte, como nós já sabemos, é Papa, o papado, Roma, e o rei do sul é a ideologia que surgiu na Revolução Francesa, que é o ateísmo, evolucionismo, marxismo, dispensacionalismo também se encaixa nessa descrição, mas enfim, isso se opõe, porque na Revolução Francesa ali diz que é o Egito, os 2 mártires, então esse é o poder que surgiu e que negou a Deus, em sua natureza é ateu, então daí surgiu essa ideologia. O rei do sul se manifesta nos partidos de cunho socialista. Aqui nós vemos o Nordeste todo, praticamente, votou no PT. Por que será? Será que ali ele fez uma boa campanha ou tem uma coisa mais envolvida? E eu achei interessante que o estado de Roraima está quase todo verde, que faz fronteira com que país? Venezuela. Então, lá eles estão vendo como é que o comunismo se desenvolveu na Venezuela e a minha leitura é que eles estão assim, não, a gente não quer isso de jeito nenhum, tá? Então, nós vemos Jair Bolsonaro recebendo uma oração em frente à casa dele, Magno Malta. Ele orou, a Globo teve que ir lá na porta dele, né? Ele não foi no estúdio, ele não participou de nenhum debate, realmente foi histórica essa eleição, por vários motivos, já vamos ver mais. Então, recebeu a oração lá e a primeira frase do discurso de vitória dele foi: conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32, é incrível, né? Então, realmente, os evangélicos, os cristãos estão vibrando. Uau, como é que pode? Mesma coisa que Trump, já temos aqui um paralelo, tá? Alguns memes aqui da internet que rolaram durante a campanha. Bolsonaro versus Maladade. Qual você escolhe? Esse aqui foi uma das memes e também aqui nós vemos ele. Uau, ele é batizado, gente! No Rio Jordão ainda. Aqui nós vemos isso aí faz já um tempinho, acho que faz uns anos já. Massa de bolo Bolsonaro. Quanto mais você bate, mais ele cresce. Né? A capa da revista Veja na semana da eleição do primeiro turno, o escândalo, ou não sei o que, qual foi o título lá, olha aqui, ó, está revelado, e não conseguiu realmente, pelo contrário, só melhora o ibope dele, quanto mais fake news soltam, porque você não pode mais confiar na revista Veja, na editora Abril, assim, esse é o novo pensamento, tudo que é site, G1, Terra, tal, é tudo fake news agora, entendeu? É uma coisa muito perigosa que a gente está vendo aqui acontecer.
Outra coisa que os evangélicos compartilharam no WhatsApp e tal. Olha só, a Bíblia defende Jair Bolsonaro. A Bíblia diz que Jair foi juiz destemido e libertador de Israel. Juízes 10:3. Se levantou Jair, Gileadita e julgou por 22 anos. Enquanto que Haddad foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão. É isso além do mal que Haddad fazia porque detestava Israel e reinava sobre a Síria. Olha, isso é muita lenha para o fogo, né? Dispensacionalismo, sionismo, detestava Israel. Isso é só a Bíblia Sagrada, gente, nada demais. E aí compartilha aos milhares, né? Então, as pessoas já estavam realmente saturadas de mensagens assim, mas essas poucas eu achei muito interessantes. Bom, agora vamos ver um pouquinho, deixar Bolsonaro em stand-by e ver alguma coisa se nós conseguimos encontrar um denominador comum com a campanha de Trump e vários outros, em vários outros países que tem acontecido. Como Trump foi eleito, como é que ele foi eleito, será que há alguma coisa por trás, bastidores? Steve Bannon, muito prazer. Wikipedia, vamos consultar aqui. Steve Bannon é assessor político estadunidense que serviu como assistente do presidente e estrategista-chefe da Casa Branca no governo Trump. Olha só, estrategista-chefe, pessoa por trás dos bastidores. Como tal, participou de comitês e tal. E aqui embaixo, pequenininho, a gente vê que ele foi produtor de filmes e executivo de mídia. É a frente lá de notícias e também no site chamado Breitbart News. Aqui, ó, Breitbart News, que ele então, depois de ter participado um pouquinho aqui, parece que ele participou também lá em finanças, investimentos, e ele é conhecido como anti-establishment, ou seja, contra o estabelecimento, ante uma classe elite, populista, né? Populista, então, é o novo termo, essa onda da direita que está chegando. A elite privilegiada está lá, numa bolha iludida, e nós aqui do povo sofrendo, isso não pode acontecer. Nós somos o povo. Lá nos Estados Unidos, we the people, está até na Constituição, eles mostram. Então, ganhou muita força baixo esses lemas. Steve Bannon. A revista Time, que é a principal revista, tipo a Veja lá nos Estados Unidos, o grande manipulador, Steve Bannon, estrategista-chefe da Casa Branca. Tá? Isso quando ele estava no ápice assim, de seu poder. Donald Trump, isso aqui é de um site do jornal de Frankfurt, impresso, mas aqui é a versão online, o ideologista-chefe de Trump. Bannon é uma figura cada vez mais poderosa no governo americano. Ele é o cochichador do novo presidente. O cochichador do novo presidente é o que fica dando instruções secretas. Nesse final de semana, ele foi provido de ainda mais poder. Ele recebeu um assento permanente na mais alta comissão de segurança nacional. Como o New York Times contatou, esta é uma posição que geralmente é reservada para generais. Os generais falam, de acordo com a situação geopolítica aqui, Coreia do Norte, China, vamos tomar essa decisão aqui. Então é esse comitê mais alto que existe nos Estados Unidos. Ele foi colocado lá. Bannon diz assim, a mídia deveria ser humilhada e envergonhada e calar a boca. Elas não entendem o país e não entenderam até agora como que Trump foi eleito. Ele também disse que não enxerga os democratas como oposição, mas a mídia, a imprensa, para ele é a principal oposição, não outro partido. Entenderam o calibre aqui do conflito que ele está pintando? Bom, esse homem é o político cooperativo mais perigoso da América. Isso aqui, olha só, 2015. E a campanha presidencial foi mais tarde. Isso aqui ainda, ele quer derrotar Hillary Clinton e Jeb Bush. E já a essa altura se falava que ele é o mais perigoso da América. Né? A sua ideologia, a gente vai ver isso aí agora. Hoje patrocinado por investidores misteriosos e uma corrente de realezas e tal, e tal, e tal. Quem será que são esses investidores perigosos e misteriosos? Olha só, escuridão é boa, diz Bannon, que entre os ternos ao seu redor no Trump Tower parece um estudante de faculdade em sua camiseta. Dick Cheney, Darth Vader, Satanás, é poder. Só ajuda quando eles, creio que com eles ele se refere aos liberais e à mídia, que já estão promovendo apelos pela sua expulsão, nos mal entenderem. Quando eles são cegos para quem nós somos e o que estamos fazendo.
só ajuda. Então é bom que tenha mal entendido, fake news e tal. E olha só, Satanás, gente, é uma frase que ele falou. Isso aqui, quem que é Darth Vader? É um personagem do filme Guerra nas Estrelas e que, ó, só pela cara acho que dá para ver se é do bem ou do mal, né? Satanás. Então, isso é poder. Isso aqui foi realmente relatado. Primeiro, isso aqui foi publicado na revista The Hollywood Reporter, mas é de confiança tanto que outras de mídias corporativas depois republicaram, mas eles que receberam essa entrevista original. Steve Bannon está para fundar um movimento, uma fundação para dar um turbo na direita extrema por toda a Europa. O Sr. Bannon disse ao site Daily Beast: preferiria reinar no inferno a servir no céu. Gostaram dessa? Preferiria reinar no inferno a servir no céu. Ele parafraseou aqui uma outra frase. Então, já dá para ver a índole desse camarada, né? Steve Bannon. Mais alguns sites aqui. Bannon diz que ele é um leninista. Isso poderia explicar a nova tática da Casa Branca. Lenin queria destruir o Estado. E esse também é o meu alvo, respondeu Bannon. Eu quero que tudo venha ao chão e destruir tudo do estabelecimento atual. Agora eu pergunto, aqui para a gente começar a refletir. Para que venha a lei dominical, e muitos duvidam, imagina, país da liberdade religiosa e tudo. Tem que haver uma mudança radical, drástica, profunda. Então, só pode ir nessa direção a essa altura, né? É oficial, o chefe da Breitbart News é o chefe da Asa Ocidental, lá, acho que se refere ali à Casa Branca e tal. Nossa visão sempre foi construir um site de notícias global, que é esse Breitbart News. Do centro-direita, anti-estabelecimento, Bannon disse, ponto. Andrew Breitbart descreveu Bannon com sincera admiração como a Leni Riefenstahl do movimento Tea Party, a extrema-direita do Partido Republicano. Então, olha só, o chefe desse site aqui, Andrew Breitbart, elogiou Bannon. Ele é como se fosse a Leni Riefenstahl do nosso partido aqui republicano. Quem foi Leni Riefenstahl? Wikipédia. Ela foi nada menos que a pessoa que fazia propaganda do partido nazista de Hitler, na época de Hitler. Bannon foi comparado à pessoa que fazia propaganda política para o nazismo. Tá? Bom, portanto, já vimos o calibre de Steve Bannon e agora acontece alguma coisa. Fire and Fury, por dentro da Casa Branca de Trump, Fogo e Fúria. Best-seller, vendeu muito, isso aí foi vazamentos da Casa Branca. Circularam rumores na mídia corporativa de que o pessoal estava desistindo, tá uma bagunça a Casa Branca, né? Muita crítica. Então, tá uma bagunça a Casa Branca e agora uma das pessoas que foi demitida resolveu fazer um best-seller contando tudo. E aí saiu aos milhões e aí tinha uma coisa picante. O Bannon, segundo esse livro, fez alguns comentários, lá uns depoimentos negativos sobre Trump e tal, e aí rolou que Bannon foi demitido da Casa Branca, assim, rapidinho, e o Trump, ele é realmente explosivo, né, sanguíneo. Bom, aqui vamos agora ver um vídeo, como não tem internet aqui nesse lugar. Alguém, Celso Amorim, vocês já ouviram falar, ele foi ministro da Fazenda, eu acho, na época de Lula. Ele é petista, mas ele fala sobre esse episódio, questionando que realmente foi esse o motivo que ele foi demitido, Bannon. E que já tinha feito uma matéria importante sobre fake news e fez essa matéria do Steve Bannon, né, que ele mesmo diz tudo, você não precisa procurar nada. Bom, é uma coisa até bizarra, porque você está tendo uma internacional do supernacionalismo. Isso, exatamente. Né? Quer dizer, que é nacionalismo em termos, ele próprio define... No fundo é uma nacional do imperialismo, não é do supernacionalismo. Sabe o que eu fico achando? Ele saiu meio brigado ali, aparentemente, da Casa Branca, acho que tudo isso é fingido. Acho que tudo isso é fake news. Todo fake news. Para ele poder, isso é fake news verdadeira, para ele poder trabalhar pelas teses do Trump,
destruir com tudo que existe da globalização, o lado... Claro que a globalização tem problemas, mas o lado positivo, que é o multilateralismo, aquilo que cria regras, para poder entrar num mundo sem regras. E para todos ficarem enganados, pensando que estão sendo nacionalistas, quando na realidade você está acabando perdendo tudo aquilo que te defende da potência. E assim por diante. Ou seja, pondo em dúvida de que realmente foi esse motivo. E também realmente já estava suspeitando o seu maior chefe, estrategista, ajudante de um bom tempo, só por causa de, sabe? E o Bannon também, uma pessoa inteligente como ele, que chegou a esse nível, fazer depoimento para um livro assim, realmente é bem suspeito, né? Eu achava que o Bannon agora já era, e agora acabou tudo para ele, a carreira política, está queimado, o grande manipulador a Time, não sei o que ele vai fazer, está assumido e está descartado, eu achava. Mas aí eis que surge uma notícia de um amigo meu no WhatsApp, Lucas, que falou, não, olha, ele está ativo aqui. Aí fui conferir realmente. Aqui nós vemos ele ativo na Hungria, por exemplo, ó, se encontrando, Steve Bannon aqui, se encontrando com Orbán, que é da mesma linha ideológica, então não surpreende, mas chefe de Estado aqui se encontrando com Steve Bannon. E olha só, porque se ele estivesse na Casa Branca ainda lá, como representante, então ficaria meio difícil, porque tem relações diplomáticas, mas não, ele agora está, a missão dele, ele entende que é agora juntar as direitas da Europa, entendeu? A Europa, as direitas, aqui na Espanha, a direita não está no poder nesse momento, mas esse aqui é o líder da Vox, um partido da direita, está lá se encontrando na Espanha, vemos aqui fotos. Vamos fazer a Espanha grande outra vez. A ultradireita sem complexos, a estratégia de Trump na Europa. França, Marine Le Pen, que quase conseguiu ser eleita, mas agora está se reciclando. Deu um novo nome para o partido, depois que o pai dele também falava, não, está indo longe demais, eu não me comprometo, eu não me identifico mais com esse partido, porque ele é filho, o pai dele também já foi político, chefe do partido, o pai desistiu, mas ele agora está se reciclando e Steve Bannon faz parte disso. Ó, Marine Le Pen aplaude o ex-conselheiro de Steve Bannon durante uma rally, uma coisa do partido dele. E esse gesto aqui também dele, você já sabe, né, de que partido que é. Mas seja como for, talvez foi sem querer. Alguém também já me mostrou um gesto parecido no MV do Espírito Santo. Assim, fiz assim, alguém, ó, jesuíta, jesuíta. Então nem queria... para a gente manter. Se isso se repetir, aí quem sabe a gente pode traçar algum paralelo. Alemanha. Na Alemanha, Steve Bannon se encontra com o partido da direita que se chama Alternativa para a Alemanha, Alternative für Deutschland, durante a sua campanha. E se encontrou em Zurique, meio secreto, desmentem. Não, mas ela se encontrou na Suíça com ele, também para traçar, né, aqui estratégias. Ele quer fazer um tecido que une toda a direita. Nigel Farage, quem que é esse homem aqui? É nada menos que o homem que está por trás do Brexit, da Inglaterra, o Reino Unido, que decidiu não mais queremos União Europeia, por uma margem muito pequena. E ele conseguiu, ele estava por trás ali, incentivando para sair da União Europeia. E aqui, ó, um tweet, Nigel Farage acabou de apresentar Steve Bannon, chamando ele de o maior pensador político no hemisfério ocidental, cumprimentando ele aqui. Tá, ó, tá aqui. Então, Brexit também não quer mais Europa, nacionalismo, lembram? Não mais queremos alianças globais, Estados Unidos já saiu do Pacífico, lá da Aliança do Pacífico, eu acho que da OTAN já saiu também, não saiu da OTAN? Ou estava com plano de sair da OTAN, do Concílio Internacional de Direitos Humanos em Genebra. Então, nacionalismo, nós queremos defender e a gente quer fazer acordos pontuais com cada país, mas não uma guarda-chuva. Então, eles aqui não querem mais o guarda-chuva da Europa, mas sim o Reino Unido forte outra vez, estavam só perdendo, prejudicados. O Brexit não teria acontecido sem a Cambridge Analytica. Olha só,
Principal fonte do escândalo que pôs o Facebook contra a parede, explica em uma entrevista como desenhou o arsenal da ciberguerra na nova direita populista. Agora, olha só, o Brexit não teria acontecido sem uma empresa que mexe com informações, perfil de Facebook, de Twitter, redes sociais, que fornecem informações para fazerem propagandas direcionadas e assim por diante. Vamos ver mais sobre isso. Mas não teria acontecido sem a Cambridge Analytica. Já vamos voltar a falar sobre a Cambridge Analytica daqui a pouco. Suécia. Nós estudamos os democratas da Suécia por um bom tempo, aqui no site da Suécia. Itália. Matteo Salvini se juntou ao grupo populista europeu de Bannon. Salvini já foi eleito agora primeiro-ministro da Itália, está lá no poder. É o homem mais poderoso da Itália agora, depois que Berlusconi caiu e outro veio e bagunça, 5 estrelas, não deu certo. Agora ele, o homem forte da Itália. E está aqui, Steve Bannon. Salvini, que é amigável a Steve Bannon e o cardeal anti-Francisco Raymond Burke, foi fotografado segurando uma camiseta onde está escrito "Meu Papa é Bento" e uma imagem de Francisco desesperado. Olha só essa imagem aqui, ó. Olha só que forte isso aqui. O primeiro-ministro da Itália segurando essa camiseta, "O meu Papa é Bento". É pelo menos politicamente incorreto, né? Mas eu não sei se foi brincadeira, montagem não é, porque... Então, não sei se foi brincadeira, mas a gente vai ver que tem muita verdade e faria sentido ele sim e ter um fundo aí de verdade. Tá? E voltando aqui, qual é a relação disso com Bannon? Salvini, que é político populista lá, que é amigável Steve Bannon, e o cardeal anti-Francisco, que é o Burke. Eu acho que no vídeo passado eu já falei sobre esse Burke, que é cardeal americano e que tem altas críticas contra o Vaticano de Francisco, e que diz que o Vaticano é como um navio sem leme, sem capitão. Ou seja, e ele continua cardeal, ele não é expulso por causa disso, porque se fosse expulso iria provavelmente rachar a igreja, então eles têm que ser muito cuidadosos como lidam com isso. São cardeais. Do Washington Post. Papa Bento, em seclusão aposentada, emerge em oposição ao Papa Francisco. Também muito forte, hein? Gente, quem diria? Papa Bento. Quantos anos ele tem? Mais de 90 já. Mais de 90, ele completou 90 anos há um tempo. Uma igreja, 2 papas, a guerra entre Bento e Francisco. Ao contrário do previsto, Bento não se enclausurou num convento para nunca mais ser visto ou ouvido. E de acordo com uma análise publicada na revista Vanity Fair, não se inibe de mandar recados e arregimentar tropas. Mais uma pedra no sapato de Francisco, sem mãos a medir face à tempestade do abuso sexual. Página de Portugal, né? Já vi pela construção da frase, diferente, mas eu fui analisar esse diário de notícia que é confiável. Tem uma página que se chama Scam Advisor, que mostra se é de confiança ou não. Tipo nota lá no Mercado Livre que você compra, tem boa reputação. E mais para baixo vai ter se esse site já está no ar há alguns anos, algum tempo já, quanto tempo está no ar. Então dá para ver se for fake news, é bem possível que seja um site, qualquercoisa.com.org, que muitas vezes até se parece com o site original, mas não existe há muito tempo. Então dá para ver aqui bem se tem seriedade ou não. Aí, aqui mencionou um artigo da Vanity Fair. Aí fui pesquisar, tinha um link até ali. Quando se aposentou, se esperava que o ultraconservador Bento XVI desaparecesse de vista, liberando o caminho para que seu sucessor liberal, Francisco, desse uma faxina no notoriamente corrupto Vaticano. Em vez disso, ele ficou, preparando o caminho para uma desestabilizadora briga sobre moralidade, teologia e o horrível legado de abuso sexual da Igreja. Gente, então isso aí está fermentando feio lá no Vaticano, uma briga entre 2 papas. Já pensaram? Alguma coisa de grande pode acontecer, se Bento não falecer, né? Enquanto ele tiver uma partícula de... Ele não gostou de ser tirado ele de lá. Dá para entender que ela está... Não gostou de ser tirado, ou seja, ainda mais sendo Francisco o seu oposto. Entendeu? E olha só, o que ele fez um pouco antes de sair do cargo. Bento nomeou esse camarada aqui para ser o secretário do Papa.
E aí ele sai do cargo. Agora, esse secretário não pode sair junto, ele tem que ficar para ser o secretário do próximo Papa, mas também é amigo do outro Papa. Então ele atua como se fosse uma ponte. Olha só, em outra manobra pré-resignação, Bento apontou a Genswein não só para ser o seu secretário pessoal, mas também para continuar sendo prefeito da Casa Pontífica. Isso o posicionaria para monitorar as conversas e encontros com o novo Papa. E como isso foi uma das últimas grandes indicações de Bento antes de sua renúncia, seria difícil revertê-la sem parecer desrespeitoso. Tem até uma regra que diz que o Papa não pode tirar altos oficiais lá por 5 anos. Francisco quebrou essa regra, mas só que não com esse aqui já ficaria muito escancarado, difícil. Então realmente até hoje ele continua sendo secretário. E isso agora explica, finalmente, por que Francisco não quis ficar morando no palácio, todo enclausurado na gaiola, né? Também é uma explicação isso aí, porque olha só, ele agora mora num apartamentozinho, come no refeitório com os outros e usa o palácio para ocasiões especiais, sim, ó. Francisco permite que Genswein organize audiências nos apartamentos papais com grandes figuras, como realezas e chefes de Estado. Mas ele come no refeitório e toma um café numa máquina operada por moedas. Ou seja... Ele... medo de ser envenenado. Pois é. Então, ele até falou, né, que acho que só tem 2 ou 3 anos de vida. E não se cumpriu até agora, mas ele realmente estava com medo, com o coração na mão, de que poderia acontecer alguma coisa, né? E aos poucos isso aí vai vazando, a gente vai vendo como que essas coisas vão surgindo à tona lentamente, né? Agora, a popularidade do Papa Francisco caiu significativamente recentemente, por causa desse homem aqui, Vigano, cardeal e pela cor, né, do chapéu dá para ver que é cardeal e que ele era embaixador dos Estados Unidos lá em Washington. Basicamente assim, ele escreveu uma carta aberta para Francisco, falando e pedindo que Francisco renunciasse, por causa que Francisco abaixou a sentença contra um cardeal americano, Chadwick, que estava envolvido em abuso sexual. Bento deu punição para ele e o Francisco agora torna mais suave essa punição. E o pessoal americano que já estava nesse frenesi de contra abuso sexual, como é que pode? E 300 crianças e tal. Quando isso aconteceu, foi tipo assim, teve efeito de um sinal. Ele está agora indo contra a nossa expectativa e está tirando uma punição de alguém que é culpado? Não. Então a popularidade, o ibope do Francisco baixou nos Estados Unidos. Isso, para a liberdade religiosa, é bom, né? Não avançar a causa do rei do norte. Isso é bom para a liberdade religiosa e para vocês que estão na cidade ainda, tentando se libertar das dívidas, para que dê tempo, né, ainda de plantar umas bananeiras, né, Erivaldo? Steve Bannon e o presidente da República Tcheca aqui, se encontrando, muito prazer, eu te apresento aqui o chefe da direita no outro país. E na Áustria já está no poder o mais jovem chanceler da história da Áustria. Sebastian Kurz é um fenômeno, digamos, eles dizem assim, né? Ele é da direita também, ou seja, contra imigrantes. Não, tem que parar esse fluxo de imigrantes. A União Europeia sempre fala bem-vindo, bem-vindo, Merkel também, e tem que parar isso aí. Mas eu não consegui encontrar nenhuma ligação com Bannon, pelo menos até essa altura, né? Ele nega também, mas o fato é que é da direita e não só ele, mas também o seu gabinete. E o Brasil? E agora? Vamos lá ver alguma coisa sobre o Brasil? Nossa realidade aqui. Filho de Bolsonaro diz que marqueteiro de Trump vai ajudar seu pai. Isso aqui esse ano em agosto. Eduardo Bolsonaro fará contatos com Steve Bannon durante a campanha. Revista Época. E de fato, olha só o que aconteceu. O Bolsonaro, filho, publicou no Twitter: foi um prazer encontrar Steve Bannon, estrategista de campanha presidencial de Trump. Tivemos uma grande conversa e compartilhamos a mesma visão de mundo. Ele disse ser um entusiasta da campanha de Bolsonaro e certamente estamos em contato para juntar forças, especialmente contra o marxismo cultural. Inclusive, um parênteses aqui, o Eduardo Bolsonaro está com um projeto de lei para legalizar a educação domiciliar. Isso é bom, eu achei legal isso aí, mas isso aqui agora me decepcionou depois de conhecer quem é Bannon, né?
Depois de conhecer, e temos a mesma visão de mundo que Bannon. Isso aí realmente preocupa. Capitalismo esclarecido e populismo de Bolsonaro aproximarão o Brasil dos Estados Unidos, diz Steve Bannon. Tá bom? Ajudaram a mídia social, claro, vocês sabem. Agora, então, se tem o mesmo estrategista, será que tem algumas semelhanças que nós vemos, que todo mundo concorda? Os dois, Trump e Bolsonaro, são populismo da direita, quebrando com o estabelecimento. Não, mídia, esse negócio é fake news, só fala mal, deve estar errado. Declarações controversas. Também se diz, né, que Bolsonaro falou machista e aí mostra uma frase que ele falou, explodiu. E assim como Trump também, né, sangue quente, homofóbico e tal, que tem algumas coisas, umas frases lá que acharam. Redes sociais e a relação com a imprensa é a mesma que Trump. Time digital de Bolsonaro distribui conteúdos para 1.500 grupos de WhatsApp. Aqui, ó. Eles têm uma grande rede, grupos. De onde será que vem fake news? Ele sempre nega. Não. As pessoas têm que averiguar por si mesmas e ele nega. Mas 1.500 grupos de WhatsApp, ele manda mensagem, entendeu? Duvidoso isso aí. Vocês conhecem o que se chama bots? Robôs nas redes sociais de Twitter, por exemplo, que robôs vão lá, não sei se o perfil de Twitter, de Facebook tem que ser criado manualmente, depois o robô assume, ou se o robô também cria novos perfis. Até eles tentam dificultar, colocando lá, prove que você não é um robô. Coloque as letrinhas lá, 3, 5, às vezes não dá para ler direito, tá, já viram, todo mundo viu, né? Então, é por causa do perigo desses bots. O vermelhinho são o tanto de robôs que fizeram campanha para Marina Silva. O tanto de robôs para Bolsonaro, olha só, Álvaro Dias, a maior parte eram robôs. Ou seja, programinha de computador não é um robô de cabeça e perninha que fica andando aí, mas é computador que programam para simular uma pessoa de verdade, e que fica compartilhando e compartilha, recompartilha, e aí sobe no ranking, entendeu? E aí você que é um usuário de pele e osso, pensa, gente, tá bombando isso aí, deixa eu ver, entendeu? 1 milhão de pessoas já em um dia, como é que pode? Tá, quero ver, tá viralizando. Mas não, robôs que estão por trás, entendeu? Que estão fortalecendo isso aí. Olha só, então, isso aí estava envolvido na campanha. Nessa campanha presidencial agora estava muito forte isso aí. Agora, o que mais me chocou nessa questão de política foi o que fez a Cambridge Analytica. Faz alguns meses surgiu um escândalo de que o Facebook foi invadido, aliás, vendeu informações para uma empresa privada da Inglaterra. Os perfis de pessoas, postagens, as senhas foi invadido. Você talvez até já foi alertado. Tivemos aqui um problema de segurança. Talvez você foi afetado, mas mude a sua senha por segurança. 30 milhões de perfis de Twitter invadidos e tal. Então, quem comprou essas informações foi Cambridge Analytica. E Steve Bannon está envolvido nessa. E aqui tem um documentário aqui no YouTube, já tem 2 milhões de visualizadas, em que a Cambridge, os chefes filmaram de uma forma secreta, com uma bolsinha assim, foram lá e se fingiram de clientes em potencial. Vem aqui ajudar a gente em Sri Lanka, a gente quer fazer uma campanha aqui, a gente paga para vocês. E aí filmaram secretamente. E eles não sabem que estão sendo filmados. E eles falam, e agora estamos indo para o Brasil também. Isso aí foi recentemente, ou seja, nessa campanha de Bolsonaro. Ele diz, estamos indo para o Brasil. Então, certamente estavam envolvidos com isso, ele está se gabando disso. E pena que não está ainda em português. Ladies and gentlemen, the President-elect of the United States, Donald John Trump. The election that stunned the world. Despite trailing in the polls, despite losing the popular vote, Donald Trump defeated Hillary Clinton in one of the biggest upsets in American political history. God bless America. Thank you. This brutal campaign heralded a new era in political warfare, in which social media is the crucial battleground, fueled by vicious personal attacks, funded by billionaire mega donors,
and targeted with pinpoint accuracy. And one British company claims it was responsible for mastering this new field, paving the way for Trump's victory. Kansas, Louisiana, Texas. Cambridge Analytica. Is that immediately recording? Yeah. Last night, in the first part of our 4-month investigation, we revealed how CA works in elections around the world. Honey traps and bribes targeted at politicians. Send some girls around to the candidate's house. Hiring ex-spies to dig dirt. I know people who used to work for MI5, MI6. Spreading misinformation online. These are things that don't necessarily need to be true, as long as they're believed. And secretly intervening in the democratic process. No record exists with our name attached to this at all. Tonight, the company's CEO, Alexander Nix, tells us how they put Donald Trump into the White House. Have you met Mr. Trump? Many times. You have? We did all the research, all the data, all the analytics, all the targeting. We ran all the digital campaign, the television campaign, and our data informed all the strategy. Mark, always a great pleasure to meet you. Huh? Great pleasure. Yes, thank you. Okay, thank you very much. Huh? Till next time. Goodbye, gentlemen. Goodbye. Vocês entenderam isso aqui, né? Eles compram dados do Facebook, do Twitter, perfis, e eles colocam as pessoas em categorias, em gavetas. Tem a pessoa nessa categoria aqui, assim, assim, assado. Para essa você tem que mandar mensagens assim. Para essa aqui, mensagem assim. Aí cria esse grupo, manda para esse grupo assim, assado, entendeu? Então, se negocia com esses perfis de Facebook. Não é à toa que Daniel Spencer saiu do Facebook e aí quando ele soube que o WhatsApp é do Facebook também saiu do WhatsApp. Vocês perceberam, talvez, né? Daniel Spencer agora só está no e-mail. Não, mas esse dia está no Facebook. Tava de novo? Acho que eles têm um perfil de Facebook para a família, né? Não muito pessoal. Mas é preocupante, o WhatsApp agora é do Facebook. E o WhatsApp fez um contrato, quando ele foi vendido para o Facebook, de que não poderia colocar propaganda nos primeiros 5 anos. E esses 5 anos expiram o ano que vem. Então, a partir do ano que vem, se preparem que vai começar a ter comerciais no WhatsApp. E é bem possível que comece a ser direcionado, já sabem quem é você por toda a conversa do WhatsApp. Dizem que é encriptado, né? Mas tem uma conexão lá que você pode desselecionar, que fazia a ponte entre o WhatsApp e o Facebook, que parece que até já não pode mais tirar. Então, tem essa ponte e eles não são bobos. Pagaram bilhões no WhatsApp e querem ter um retorno, entendeu? Você acha que eles são bonzinhos? Queremos melhorar a comunicação do mundo. Bom, mais uma semelhança entre Trump e Bolsonaro. Porte de armas pelos civis bons, eles defendem. Gente, as pessoas boazinhas têm que poder portar armas para se defender do Estado totalitário e marxista. Não, onde já se viu. Eles querem desarmar a população. Nós, pobrezinhos, temos que poder nos defender, sim. Entendeu? Ele fala isso. Barreiras contra imigrantes, nacionalismo. Eu não sei se o Bolsonaro bateu muito nessa tecla aqui, imigrantes, porque no Brasil não vem muitos imigrantes, vem? Só Venezuela, talvez, e mais alguma coisa? Hã? A Síria. Tem vindo sírios também? E Bolsonaro bateu nessa tecla aqui ou não? Não muito, né? Mas ele disse que precisaria de um controle, saber quem vem e quem vai. Entendi. Ou seja, suavemente. Que ele aceitaria. Ok. Apoio da direita religiosa, conservadores, tá claro, nós que somos dessa direita religiosa sabemos disso, né? Pastores da Novo Tempo, defendendo, não sei se abertamente em canal ou se pessoalmente, né? Mas sionismo o que é? É uma forma de dispensacionalismo prático. Eles pensam assim, ó, lá no Antigo Testamento não fala que Israel vai ser restaurado e que o que é deserto vai se tornar jardim de novo. Está escrito, está profetizado. Israel. Então, vai se cumprir a profecia e vai vir o anticristo contra Israel. Então, tudo que a gente vê que aponta para a guerra contra o povo de Deus, eles pegam, vai ter anticristo em Israel. Então, Israel desenvolve um papel preponderante. Se Israel quer que a sua capital seja em Jerusalém, Bolsonaro disse, então vamos respeitar essa decisão deles. Vamos também agora, como segundo, terceiro, quarto país, já reconhecer Jerusalém como a capital
Jerusalém como capital de Israel. Acho que já quem fez isso foi Paraguai, mas depois voltou atrás, Guatemala. Mas agora um grande, de novo, veio o Brasil, Israel. Netanyahu já falou que está feliz por isso e quer vir na inauguração, né, de Trump, de Bolsonaro. Então Netanyahu está super feliz. Eles querem construir o terceiro templo em Israel, lá em Jerusalém, entendeu? E aonde que está o terceiro templo não pode ser em qualquer lugar. Tem que ser no Domo da Rocha, onde tem a mesquita de Omar, que é muçulmana. Entendeu? Então tem que expulsar ele de alguma forma lá. E quanto mais apoio tivermos dos Estados Unidos, maior potência bélica, Brasil, ótimo, agora tem luz no final do túnel. O Netanyahu já falou assim na ONU, olha, a Palestina já cruzou a linha vermelha. Olha só o que estão fazendo, ONU. Vamos agir, mas não houve apoio nenhum, assim, realmente. Mas agora está se movimentando alguma coisa e o Brasil está apoiando. É o segundo grande país que está apoiando. Sionismo, então. Promessas de austeridade e de drenar o pântano. Bom, drenar o pântano é uma expressão americana que eles usam para toda essa politicagem, corrupção em Washington. Vamos dar um basta nisso e tirar, tá? Totalmente novo. Realmente Trump tem feito bastantes coisas incisivas lá. E austeridade, o que é? É economizar, vamos dar um passo para trás, tirar ministérios. Eram quantos ministérios no Brasil? 20 e mais alguma coisa? 29. Passou para... o número que ele está propondo é 18, 17, né? 15, por aí. Ele está reduzindo a austeridade, ó. Não precisa disso, vamos economizar, tá? Outra semelhança. Será que tem um estrategista por trás disso ou não? Questionaria resultado caso perdesse. Mesma coisa, né? Ó, o que ele falou lá? Caso perder, eu vou ter que estudar, tem que ser justo e tal. E a mídia constitucional, a mídia institucional estava desesperada. Gente, se agora ele começar a questionar o resultado e ele perder, vai virar uma bagunça o Brasil. Pode virar guerra civil. Porque a maioria ele já tem, só que aí ele foi tirar dele, entendeu? Então, desse ponto de vista, é bom que ele ganhou porque temos paz ainda, agora não tem problemas. E é contra o Estado laico e consideração de minorias. Olhem só, isso aqui é chocante. Poucos adventistas sabem disso. E eu vou mostrar agora o vídeo sobre isso. Como somos um país cristão, Deus acima de tudo. Essa historinha de Estado laico não, é Estado cristão. Vamos fazer o Brasil para as maiorias. As minorias têm que se curvar às maiorias. A lei deve existir para defender as maiorias. As minorias se adaptam ou simplesmente desaparecem. Olha só, vocês viram então. Temos que ser pelas maiorias. Sendo assim, as minorias simplesmente vão desaparecer. Gente, nós somos uma minoria, não somos? O povo de Deus, o sétimo dia, conservadores, perante presente. E temos que ser pelas maiorias. Isso aí soa muito fascista realmente, né? Se você quiser traçar um paralelo com a história nessa questão nazista, vocês podem falar, ver alguma contribuição. Você pode pegar desde Benito Mussolini, Hitler, se você pegar o próprio Getúlio Vargas, que eu estava dando uma analisada na história dele, o modelo pelo qual eles constroem as etapas para chegar ao poder e criar esse Estado absolutista, ou esse Estado totalitário, é o mesmo modelo. Eles começam conseguindo a adesão da maioria da população, e sempre com esse discurso de ódio. O fundamento, Hitler não odiava os judeus, mas o discurso de ódio tinha um propósito, unificar o povo alemão. Certo. A mesma coisa os camisa preta na Itália. E eles estavam em crise, uma recessão na Alemanha muito grande, nós também estamos. Sempre nesses
momento você pega e aumenta o sentimento das pessoas de ódio contra essas minorias. Exato. Porque eles são os culpados de todo o caos que está ocorrendo no país. Certo. E olha só também aqui, a laicidade do Estado. Não pode mais ter Estado leigo. Isso aí que me preocupa também muito. Porque Estado cristão... Sempre que alguém falasse de unir Estado e religião, Exato. Nós deveríamos ser terminantemente contra. O que eu mais vi foi pastor falando a favor. Exato, e aí que foi uma armadilha, porque a gente achava na nossa inocência, que bom, soa bem, entendeu? Rapidinho. Eu entendo que foi tomado dos dois lados. Se nós tivéssemos um governo de esquerda agora, seria uma esquerda bem radical, diferente da esquerda que nós tivemos há 12, 13 anos atrás. Porque a militância de esquerda não aceitaria algo que não fosse assim, exigiria algo parecido. E da mesma forma que o Estado laico ele é combatido pela direita conservadora, com apoio de evangélicos, para que se torne um Estado que una-se com a Igreja, a esquerda quer o poder total, um Estado grande, um Estado inchado, em que ele também não é laico. Ou seja, o PT, no caso... Ele se torna um Estado ateu. E ele é tão perseguidor quanto. Exato. Então a gente pode pegar inúmeros casos de governos comunistas, governos da esquerda, mundo afora. China é um exemplo, você não entra com a Bíblia dentro de China. Você tem dificuldade ao passar na alfândega, você não entra com uma Bíblia sagrada, não é impresso nada lá. Sim. É um partido único, um partido... Ou seja, como gelo e fogo. Exatamente. Agora, eu entendo que no caminhar da história, a gente está tendo um período de refrigério, apesar de tudo que aconteceu. Sabe, eu entendo tudo que você está falando, tenho essa visão. Critiquei naquela hora lá porque o Globo ele é muito tendencioso, sabe? Aquela situação que você falou do Globo, Folha de São Paulo, são extremamente tendenciosos. Exato. E demonstraram isso durante a campanha, né? Lógico que tem tendência para todos os lados. Sim. Não dizer aqui que o Bolsonaro seja santo, que Trump foi, né? Os democratas conseguiram agora a maioria no parlamento norte-americano e vão tentar desarquivar o impeachment e levar para votação pelo menos na Câmara. Pois é. Perder no Senado, porque o Trump tem a maioria no Senado. Mas Exato. isso já gera um desgaste no governo muito grande. E eles vão tentar isso levantando a situação lá com a Rússia. Todo mundo deve se lembrar que teve acusações muito fortes de ter recebido influência da Rússia. Certo. Então, se isso não ter acontecido aqui, lógico que aconteceu algo parecido, mas ainda assim defendo que nós estamos passando agora por um período de refrigério. Então, o que você falou, homeschool e tudo mais, né? Oxalá. Tá bom. Muito obrigado. Deus está dando mais uma chance para nós, como cristãos, de ter um país mais em paz para a gente poder pregar. E finalmente assim o Lucas ainda, ok? Mais uma vez, Lucas. A única coisa que assim, eu vejo com um certo cuidado é que o que a gente está tendo não é paz. É a calmaria antes da tempestade. A gente, muitas vezes as pessoas confundem o discurso com paz. É a calmaria antes da tempestade. A gente sabe que o tempo está se esgotando, mas a gente também sabe que Deus está preparando um caminho para a gente. Então, a gente tem que correr com tudo que a gente tem que fazer. A gente está vendo a questão da ida para o campo, da busca, que a irmã falou da questão da pregação. Se a gente tem que pregar, vamos pregar agora. É verdade. Okay. Então vamos correr com tudo que a gente tem que fazer, porque é a calmaria da tempestade. O que o irmão falou sobre a esquerda, ele está certo. Só que a esquerda teve um papel a ser desempenhado. Ela já desempenhou isso, ela cumpriu o papel que ela tinha que desempenhar, não vai voltar ao que a esquerda conquistou, e eu ponho entre aspas, porque a esquerda fez muita coisa perigosa para nós, em termos gerais, e agora é a vez da direita. Da direita fazer o quê? Instituir as leis que precisa para concluir as profecias. E nós não tínhamos opção além dessas. Ou a direita extrema ou a esquerda extrema. Bannon quer a desconstrução do aparato administrativo. Olha só, mais um paralelo. Mais uma evidência desse link aí, por trás dos bastidores. Bannon também ele sugere isso, desconstruir, simplificar, como diz Bolsonaro, um passo para trás para poder dar muitos para frente. O apoio da direita evangélica, pastores de Las Vegas orando sobre o candidato Trump em 2016, abençoando. E se não fosse evangélicos, ele não teria ganho também. Ver a palestra número 2, de A Besta e o Dinossauro.
Apoio de Ben Carson, exatamente. Carson conseguiu certamente milhões de votos para ele. E agora, onde é que está Bannon? Só está viajando? Não, ele está preparando um local secreto, que para o público se chama, um mosteiro para fins educativos. E essa fundação, Dignitas Humanitae Institute. Aí, Steve Bannon faz parte dele, é um patrono, e o presidente é ninguém menos que o Leo Burke, o cardeal americano mais influente, mais poderoso que existe, o principal oponente de Francisco. Olha lá, eles estão para aqui nessa instituição. Bem pequenininhas letras aqui, mas está no site oficial desse instituto. E é um mosteiro que fica a, não sei, umas 40, 70 milhas ao sul de Roma. Steve Bannon está rabiscando o currículo para um instituto católico da direita longínqua, Far Right, na Itália. Isso aqui é o que aparece na mídia oficial. Já está nesta por mais ou menos a metade de seus 8 anos de vida, dessa instituição. Bannon está desempenhando um papel-chave nesse instituto. É sempre bom a gente ter isso em mente, porque de repente surge uma notícia sobre esse instituto, pode vazar alguma coisa, que a gente hoje em dia não fica mais sabendo as coisas pela mídia oficial, geralmente. Essa aqui é a Fox News, é tipo híbrido entre mídia corporativa e mídia alternativa, sobre as notícias da campanha das eleições de meio termo que teve agora, faz uma semana. Como ele mencionou, os democratas conseguiram a maioria no Congresso. Um pouquinho mais. Aí tem os republicanos aqui. No Senado, isso aí foi uma vitória de Trump, que no geral saiu como vitorioso. Os republicanos manteram a maioria. Então, Trump ele foi mesmo pessoalmente fazer campanha, parecia campanha dele, mas era em prol de que os republicanos continuassem no poder no legislativo, para que pudessem não estar barrando o que o Trump faz. Daniel, só um paralelo bem pequeno. Você falou na primeira eleição, Hitler não conseguiu a maioria. Mas quando ele conseguiu a maioria, logo em seguida ele partiu para criar o estado do Reich. A maioria no legislativo. Exatamente. Então primeiro tem uma eleição. Que estão sendo cumpridas. Exato. Então não é de uma vez assim, as coisas vão aos poucos, até porque pessoas como nós não se alarmam muito. Se é aos pouquinhos, não é. Aí desmente e assim por diante. Nos Estados Unidos é algo diferente, porque em geral os norte-americanos eles votam ao contrário, até quem vota nos republicanos, alguns votam ao contrário para o Senado e para a Câmara, porque tem aquele pensamento de não deixar a maioria num só. Ok. Então eles têm esse cuidado lá. Então quem sabe mesmo republicano. Exato. Então quem sabe mesmo republicano, que são religiosos, pessoas mais de cabeça e visão, mesmo que são republicanos, eles votaram democrata para ter o equilíbrio. Ok. E aqui agora vai ter guerra entre a chefe da maioria lá da Câmara dos Deputados e o Senado. O Trump está por trás e Trump já deu um alerta que vai bloquear o que eles fizerem. E desde a última palestra, A Besta Dinossauro, onde eu mencionei sobre Alex Jones, desde então ele foi barrado. E em questão de 3 dias, tiraram do ar em mais de 100 plataformas. Uma delas é Facebook, outra é Twitter, Instagram e iTunes e assim por diante. 100 plataformas, gente. Sabe o que é isso? Assim, de uma vez, papum, ele foi tirado e é a primeira vez, pelo que se diz aí, que isso foi feito por motivos ideológicos e não por outros motivos judiciais, que é um corrupto, não sei o quê, mas por motivos ideológicos, pelos seus ensinamentos. Então, ele realmente tem muitas visões, ele não é adventista, ele tem muitas coisas que não concorda, não tem a visão de vida no campo, vende coisa para musculação e sei lá o quê, mas o fato é que o cerco está fechando. Eu vejo aqui um leve sinal de que pessoas da extrema direita estão sendo agora já começando a ser reprimidos.
A Bíblia diz, e fazia que a terra e os que nela habitam adorassem a primeira besta. É a segunda besta, nós vemos aqui, para que adore a primeira besta, Apocalipse 13. Vocês conhecem esse jovem Lucas Brandão? Ele é uma pessoa... Você conhece? É teu irmão? Ah, ele até comentou que estaria comentando com você, a irmã. Então, a minha tese é de que os países de tradição cristã irão se preparar para receber os Estados Unidos e a sua imagem da besta. E é um processo gradual, sincronizado com o que acontece na política do tio Sam. É porque foi ele que me deu as informações que me deixaram chocado, esse Bannon e assim por diante, e que eu decidi fazer esse seminário, entendeu? Então, ele sintetizou dessa maneira, tá? Irão se preparar para receber os Estados Unidos e a sua imagem da besta, como nós vemos aqui, né, nessa ideologia de Bolsonaro. É um processo gradual, sincronizado, que acontece na política americana. Esse aqui é um site de confiança, Deutsche Welle. Brasil é um país onde evangélicos mais avançam na política, um site alemão. Eles dizem, ó, evangélicos mais avançam na política. Pesquisador de influência diz que a bancada evangélica busca, em grande parte, favorecer seu próprio interesse e defender a agenda moral. Tá? Aqui está o Scam Advisor, dizendo que é de alta qualidade, vale tantos mil dólares, o número de visualizações dessa página desde que foi atualizada, e aqui nós vemos desde quando está no ar. Isso aqui é muito útil. Eu acho que isso aqui é a informação mais valiosa, porque alguém pode suspeitar, isso aqui é um site que é também manipulado, e da esquerda, e não sei o quê, e está falando mal do site da direita, mas... E com isso concordo, Lucas, que fala assim, o Brasil está na vanguarda desse processo de cópia e implementação de leis religiosas baseadas na experiência dos Estados Unidos. Eu fico mais chocada com a enorme parcela de nossa população cristã, entre aspas, que embarcou nesse discurso punitivista e de engajamento de guerra social, né? De punição contra as pessoas que fazem mal. Não, tem que ser realmente pena de morte e pode fuzilar sim, se for preciso, militar e tal, e guerra social, esse bem com mal, eles são do outro lado, entendeu? E agora, nosso país é uma democracia frágil, flerta com a ditadura e é um fortíssimo candidato a ser o primeiro a imitar o jeito americano de misturar igreja com Estado, mas com um agravante, somos um povo mais intolerante e mais violento, né? Eles são mais cabeça, assim, racional, primeiro mundo, mas nós, assim, muito, né, preocupante. Uma curiosidade aqui, ó, as estrelas da nossa bandeira, qual é qual, você que está aí desse estado e veio aqui no Congresso também ver, pode ver onde é que está o teu estado na bandeira do Brasil. Cruzeiro do Sul, e qual que é a estrelinha que está em cima lá, isolada, Pará, por que será? Mas eu achei estranho, Pará sozinho. É bom. Entendi. Foi só para ventilar um pouquinho aqui. Vamos agora dar uma olhada no pastor Paulo Cordeiro, que é um pastor da Verdade Presente. Ele vai estar vindo aqui no Ararate daqui um tempinho, né? Janeiro? Qual é a data? Eu acho que é dia 2 e dia 6. Né? Ok, eu recomendo, tá? Vão lá no Mauro Canassale, ele vai estar aí, mas custa, né? Como o Congresso MV também lá, é um precinho parecido, mas vale a pena. Ele inclusive já veio lá na Escola de Profetas, da Maísa Ribeiro, e fez uma série de psicologia, contra a psicologia, né? Que ele tem postado também sobre isso, e foi tão forte, porque foi convidado psicólogos, que... Ele é pastor e psicólogo, mas ele falou contra a psicologia e foi uma bomba tão grande que foi pedido para a TV Terceiro Anjo não lançar esse vídeo. E realmente não lançou. É uma pena, mas quando o ministério é harmonizado, infelizmente tem dessas coisas, né? Olha só, vamos agora ver o vídeo do Paulo Cordeiro falando sobre essa questão norte e sul. Os partidos de esquerda estão ligados ao Rei do Sul. Os partidos de direita estão ligados ao Rei do Norte. Já agora, faço só aqui um bocadinho de parênteses. Não quero que ninguém se sinta mal com o comentário que vou fazer. Quando é momento de eleições, em que é que nós devemos votar? No Rei do Sul ou no Rei do Norte? Muito bem, irmão. Nem num nem noutro. É o que eu, pela graça de Deus, já faço há muito tempo, porque compreendi isto. Nem uns, nem outros são de confiança. Aliás, vocês podem ver, aqui até que há uns meses atrás governou o Rei do Sul, agora já está a governar o Rei do Norte. Mudou alguma coisa?
Eu fiz esta predição e o meu irmão corroborou esta predição comigo. O PS esteve no governo estes últimos anos, saiu. A minha predição é esta, nunca mais vai voltar ao poder. Sabem porquê? Porque o rei do Sul está a perder poderio e influência. E o rei do Norte vai ganhar cada vez mais poder. Olhem para a Europa. A Europa está cada vez mais a deslocar-se para a direita. Em toda a União Europeia há 2 ou 3 países que são socialistas, o resto é tudo já de direita. O que é que isto indica? Que a profecia de Daniel 11 está correta. O rei do Norte cada vez a ganhar mais ascendência. E finalmente os outros. Conhecem aquele provérbio que diz: se não consegues vencê-los, alia-te a eles. Quando os do Sul virem que já não têm mais hipóteses, vão pedir esmolinhas ao rei do Norte e vão se aliar com eles. E quando eles estiverem unidos, irmãos, enquanto nós vimos os nossos deputados ali na nossa Assembleia da República, os de esquerda e a direita, a brigarem uns com os outros, nós estamos bem. Bem, entre aspas. Quando eles começarem a ficar muito amiguinhos, cuidado, vem a borrasca. Borrasca para o povo de Deus. Já entenderam agora o que é que Daniel 11 quer dizer? Isto faz sentido ou não faz sentido nenhum? Faz. Pela primeira vez o Norte e o Sul encontram-se aliados um ao outro. Os povos do Sul reconhecem o Norte como o seu chefe e seguem-no num último ataque contra quem? O glorioso Monte Santo. Eu vos disse que esta expressão glorioso Monte Santo refere-se à Palestina. Quem é que morava na Palestina? O povo de Deus. Então, em termos simbólicos, o que é que isto significa? O ataque contra o glorioso Monte Santo significa o quê? Um ataque contra o povo de Deus. Quem é que vai fazer isto? Todo mundo que agora está unido vão fazer um último ataque contra o povo de Deus. Nos Estados Unidos, já uma vez li um artigo de um irmão nosso, o Partido Democrata identifica-se mais com o Rei do Sul, o Partido Republicano mais com o Rei do Norte. E aí ele continua, se você quiser assistir todo o vídeo, está aqui no YouTube, tá? Sob esse título. Estudo em Daniel 11, Rei do Norte, Paulo Cordeiro não está lá no YouTube, mas é só estudo em Daniel 11. Acho que mereceria mais visualizações do que isso, né? E um amigo dele lá em Portugal, chamado Felipe Cordeiro, tem um blog chamado Tempo Final, que faz o papel do antigo site chamado Minuto Profético, de Sérgio Santelli, que não está mais postando, não sei porquê, mas vendo os eventos atuais sob uma perspectiva profética. Ele manda para o WhatsApp também, é legal você dar um alô para ele e pedir para ele, Felipe Reis, amigo, lá no Facebook você vai ver ele, tá? E achei engraçado isso aqui, Apocalipse 17:13. Os números confirmam, eles têm o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta. Justamente os números dos partidos, né? PT e PSL. Tem o mesmo intento. Não importa se é aparentemente um contra o outro, no final. E olha só, eu fiz uma postagem aqui. Há sabedoria em não defender nenhum partido. A esquerda trará a Venezuela e a direita vai desembocar na República Dominicana. Quem lê, entenda. Tá? Dominicana, entre aspas, em minúsculo, mostrando que é isso que vai conduzir ao movimento dominical. Tá? E a senhora White também fala muito sobre não defender nenhum partido. Ela diz assim, o governo sob que Jesus viveu era corrupto e opressivo. Clamavam de todos os lados de abusos, extorsões, na época de Jesus, intolerância. Mas o Salvador não tentou nenhuma reforma civil. Não atacou nenhum abuso nacional, nem condenou os inimigos da nação. Não interferiu com a autoridade, nem com a administração dos que se achavam no poder. Aquele que foi nosso exemplo conservou-se afastado dos governos terrestres. Não porque fosse indiferente às misérias do homem, mas porque o remédio não residia em medidas meramente humanas e externas. Para ser eficiente, a cura deve atingir o próprio homem, individualmente, e regenerar o coração. Tá? Então, ele é nosso exemplo e não se envolveu na política. Sejam quais forem as opiniões que tenhais em relação a dar o vosso voto em questões políticas, não as deveis proclamar pela pena ou pela voz. Tá? Então, nada de ficar fazendo política, comentando. Nosso povo deve silenciar acerca de questões que não têm relação com a terceira mensagem angélica. Se já um povo se deveu aproximar de Deus, esse é o povo adventista do sétimo dia. Têm sido feitos admiráveis projetos e planos, têm se apoderado de homens e mulheres um ardente desejo de proclamar alguma coisa ou ligar-se com alguma coisa. Eles não sabem o quê.
O silêncio de Cristo sobre muitos assuntos, porém, era verdadeira eloquência. Irmãos, não vos lembreis de que a nenhum de vós foi imposta pelo Senhor qualquer responsabilidade de publicar suas preferências políticas. Não é para publicar a sua preferência política em nossas publicações, ou de sobre elas falar na congregação, quando o povo se reúne para ouvir a palavra do Senhor. Isso envolve não só as publicações da instituição, mas todas as publicações. Porque uma pessoa hoje em dia no Facebook ou Twitter tem muito mais visualizados do que na revista Adventista. E agora, algumas pessoas dizem, mas é bom que venha logo o domingo, não é? Eu quero logo que venha o domingo para acontecer, para a gente ir logo para o céu. Essa é uma atitude correta? Que venha o dilúvio para a gente poder... Eu sei que vai ter que vir um dia, então que venha logo. Há muitos que estão despreocupados e se acham, por assim dizer, adormecidos. Eles dizem, se a profecia predisse a imposição de observância do domingo, a lei certamente será promulgada. E tendo chegado a esta conclusão, assentam-se em calma expectativa do evento, confortando-se com o pensamento de que Deus vai proteger seu povo no tempo da angústia. Mas o Senhor não nos livrará se não fizermos algum esforço para realizar a obra que Ele nos confiou. Os que estão agora guardando os mandamentos de Deus precisam pôr-se em atividade para obter a ajuda especial que só Deus lhes pode dar. Devem trabalhar mais diligentemente para adiar, para adiar até quando for possível a calamidade que se aproxima. Entendeu? Esse é o nosso dever, então. Por mais vontade que dá, eu queria logo que voltasse, não aguento mais, é compreensível. Porém, precisamos nos policiar e pensar no próximo, nos milhões de pessoas que não ouviram ainda a mensagem e segurando os ventos, os anjos seguram os ventos até o momento certo e precisamos cooperar com Deus, tá bom? A besta e o dinossauro. Então essa onda da direita chegou no Brasil e chegou de vez. E eu queria então finalizar com 2 paralelos bíblicos que lançam luz sobre os eventos finais. Estados Unidos, o defensor dos cristãos perseguidos. Quem que é esse aí na Bíblia? Golias. Sansão, aliás. Sansão, Ele está de vestimenta israelita, né? Se fosse Golias, estaria armado. Sansão está aqui. Ele protegia o povo de Deus dos midianitas, matando lá com a queixada de jumento e tudo. E os Estados Unidos também defende, acolheu, abrigou os cristãos perseguidos, né, Protágoras? Lá da Europa, da Holanda, que vieram Mayflower. E agora nós vamos ver qual que era o segredo da força de Sansão. Era, por um lado, o cabelo, mas mais profundamente era a sua fidelidade, era o voto a Deus. Então, e qual que é o segredo da força dos Estados Unidos? A senhora White mesmo responde. Republicanismo e protestantismo tornaram-se os princípios fundamentais da nação. Esses princípios são o segredo de seu poder e prosperidade. Republicanismo, que é a liberdade civil, para a gente poder ser representado e tal, ter república, e o protestantismo, que envolve liberdade religiosa, tá? E os dois separados, porque se não houvesse a separação de igreja e Estado, seria um. Então não seria republicanismo de um lado e protestantismo de outro. Seria uma mescla, uma monarquia totalitária, Estado e igreja. Então a separação de igreja e Estado acaba sendo, no final das contas, o segredo do sucesso dos Estados Unidos. Os oprimidos e desprezados de toda a cristandade, lembra de Sansão, né, que defendia os oprimidos, têm se envolvido para essa terra com interesse e esperança. Bilhões têm aportado às suas praias e Estados Unidos alcançaram um lugar entre as mais poderosas nações da terra. Ok? Então os Estados Unidos têm defendido isso. E, porém, nós sabemos que isso está em perigo. Finalmente vai repudiar o seu segredo. Assim como Sansão acabou falando qual que era o segredo e através de influência de uma mulher, Dalila, mulher representa o quê na profecia? Ele falou o segredo e acabou perdendo a sua força através disso. Nós vemos ali na mulher, qual que é a mulher que está sentada em cima da besta, em Apocalipse 17, que vai induzir isso. E, finalmente, aí perdeu o poder por causa disso, e os Estados Unidos também vão perder o poder e vão perder a sua posição e vão dar homenagem à mulher. O segundo paralelo envolve o episódio de Herodias, que era a mãe, e a filha lá dançando.
O rei representa o governo, que é o rei, o próprio governo. A menina é a Babilônia filha, que estava agradando o rei, que agradou tanto que o rei fez uma promessa. Olha, tudo que você quiser, até metade do reino eu vou te dar. Muito jóia para você. Como é que eu posso te agradar? E aí, o que aconteceu? Ela foi lá na mãe dela e a mãe cochichou para ela, eu quero isso. Entendeu? O rei não quis agradar em primeira instância a mulher, mas a ela. Mas quem estava por trás era a Babilônia mãe, que aparentemente não está no cenário político evangélico aqui, Bolsonaro. Os evangélicos parece que estão na frente agora, também nos Estados Unidos. Ali no governo americano, os evangélicos que são seus conselheiros, Copeland, Ben Carson está no seu gabinete, os católicos estão na retaguarda, bem parecido com Herodias, entendeu? E quando chegar a hora certa, eles sabem. Eles são jesuítas e são inteligentíssimos, eles não são daqueles que, não, a gente não pode perder essa posição de poder, sabe? Eles sabem o que estão fazendo e assim também vai acontecer no tempo final. A filha, ela pediu a cabeça de João Batista. É interessante que a filha, ela pediu a cabeça de João Batista, né? Que significa, é verdade, bem lembrado. Significa o segundo Elias. É verdade, muito bem lembrado. Então, o João Batista acabou morrendo por consequência dessa brincadeira. E nós também, que somos o segundo João Batista, o terceiro Elias, que ele foi o segundo Elias, vai acontecer a mesma coisa, pelo menos na intenção, decreto de morte para eles. Deus não vai permitir. Será que entra a porta de armas? É interessante o pensamento entrar a porta de armas, porque, para que a população possa ir atrás, né? Ellen White fala que vai se marcar uma noite em comum acordo, talvez pelo Twitter, a gente não sabe, mas em que vai ser liberado. Vocês querem? Não fala que o governo vai mandar vai mandar o seu exército para matar, mas vai estar liberado. Então, quanto mais milhões de armas tiver, melhor. Então, realmente faz sentido isso aí. A noite de São Bartolomeu, bem lembrado. Isso aí já está sendo idealizado e está sendo desensibilizado através de uma série de filmes que tem no passado. Eu vi a sinopse desse filme e me chamou muita atenção com o paralelo que houve. Chama-se The Purge, ou a limpeza. Certo. Tá no YouTube, um documentário? Não é um documentário, é um filme, basicamente um filme de terror. Mas esses filmes tipo thriller. Eu assisti um pedaço, mas eu entendi o conceito. Não vou dizer que eu assisti inteiro, mas ainda assim passa o conceito. Quem quiser assistir um pedaço, assista um pedaço, não recomendo mais que isso. Basicamente constitui-se do seguinte. É melhor ouvir só o resumo. O resumo. O governo americano libera um dia em que possam ser massacrados todos aqueles que o governo considera inimigos do Estado. Certo. E a população toma em suas mãos a ação de... O negócio sujo. Exatamente. Nesse dia as pessoas se protegem, aquelas que não querem participar, e aquelas que querem participar saem às ruas com o direito de praticar a violência que sentirem vontade. Faz sentido, nada melhor do que isso, porque são os vizinhos que sabem onde é que estão os adventistas fundamentalistas. O exército, tem tantos milhões, sabe? Vai vir com o avião lá, mas os vizinhos, eles que sabem das informações, e aí realmente faz muito sentido. Muito fácil se livrar da população fundamentalista. Na França, eles cresceram muito, né? Utilizando o discurso de Bolsonaro aí, esse discurso que a gente já viu na repetição, discurso de ódio, discurso da maioria, eles cresceram muito. E aí eles começaram, quando chegaram ao poder, colocaram, vamos dizer assim, qualquer pessoa que soubesse que tinha uma pessoa contra eles, contra a maioria, seria morto. Então eles iam lá e matavam. Né? O anti-regime, né? Sim. Então, posso falar uma coisa? Sim, por favor. O que eu percebi nessas eleições, né? Não falando politicamente, né? Mas por causa da questão. As pessoas meio que se libertaram. Você vê que antigamente, nas outras eleições, não tinha uma guerra. Agora tem uma guerra. Nessas eleições teve uma guerra. E as pessoas se libertavam, falavam umas coisas, né, ofensivas para os outros, não se importa com, vai morrer, melhor que seja, né?
até contra o ex-presidente lá, a menina. Então, assim, umas coisas que eu nunca imaginei quando eu escutava antigamente. Ah, vai ser perseguição, vizinho. Mas aí você vê que uma coisinha dessa, uma eleição foi assim... Caíram as máscaras. Né, teve, né, morreu gente, não sei na onde, porque era contra um, que era a favor do outro. Então, assim, pra mim é um treinamento. Vai ficar comum você ser violento com o outro. E ai de você se você falasse que o esfaqueamento de Bolsonaro foi programado. Entendeu? Então, lá Hitler também subiu ao poder, parece que teve um incêndio no parlamento, não foi? E que aí isso serviu de estopim, não foi, Lucas? Lá Hitler teve um incêndio no parlamento que serviu de estopim para ele subir ao poder e também se comentava que foi o próprio Hitler, assim como Nero. Enfim, no céu a gente vai saber tudo mais claramente, né? Olha só, então a gente vê esse texto, aqui está na Bíblia White já. Então, Herodes, seu adversário, tente ler com os olhos tipológicos, ó. Uma nova forma de ler a Bíblia são com os olhos tipológicos, com esse paralelo em mente. Chegado, porém, um dia oportuno, quando Herodes, no seu aniversário natalício, ó, nada é por acaso na Bíblia, isso aqui pode ter algum significado, ofereceu um banquete aos seus dignatários. Não digo de tempo nenhum, Natal não, mas era uma celebração, assim, ofereceu um banquete aos seus dignatários, aos grandes de sua corte e aos principais da Galileia. Entrou a filha, que aqui no caso é representando como a igreja evangélica, da Herodia, que é a Babilônia filha, e dançando agradou a Herodes, aos seus convidados. Pode estar relacionado com o banquete de Esther. Esther e a Suelen White fala que vai ser parecido, né? Dá para explorar bastante isso aí, é interessante. O Ben Carson faria o papel de Esther? Pois é. Quem sabe, né? Eu suspeito que essa foi a intenção de ele ter um lugar no gabinete, porque ele é o ministro lá mais obscuro, secundário, ministro da habitação. Mas ele faz parte do gabinete, ele é um conselheiro, quem sabe para ser Esther. Temos que atribuir as melhores intenções a ele, né? E dançando agradou Herodes, ó. Então a igreja evangélica tentando agradar a política e aos convidados. Então o rei, e isso aqui eram amigos dele, que poderiam ter vetado, inclusive, a decisão de Herodes. Então o rei disse à jovem, a igreja evangélica, pede-me o que quiseres e eu te darei. Os evangélicos ajudaram a Trump a entrar no poder, então tem que haver uma retribuição à altura, né? O rei também falou isso aí para Esther. Pede-me o que quiseres, mais um paralelo, interessante, vamos estudar lá com a Sônia depois, viu? E aí, e jurou-lhe dizendo, tudo que me pedires te darei, ainda que seja metade do meu reino. Tendo ela saído, perguntou à sua mãe, que pedirei? Foi lá, a igreja evangélica vai consultar com Roma, por algum laço lá, que a gente não sabe, e que pedirei? A cabeça de João Batista, a cabeça dos fundamentalistas adventistas. E tornando logo com pressa a presença do rei, pediu dizendo, quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João Batista. Ora, entristeceu-se muito o rei. Isso aqui, uma mensagem aqui, um recado para quem gosta de Bolsonaro e está achando muito... Não, como é que pode? Ele é do bem. Não, eu sou Bolsonaro. Então, pode até ser que o Bolsonaro seja bem intencionado, ótimo, sincero, ele quer ajudar o Brasil acima de tudo. Mas ele vai ter então pedido dos evangélicos, da população, especialmente quando houver catástrofes, e ele ficou triste. Mas, por causa de sua promessa, ele foi induzido a se comportar dessa maneira. Então, não é necessariamente o rei não queria matar João Batista. Bolsonaro não quer nosso fim, entendeu? Digamos. Todavia, por causa dos seus juramentos e por causa dos que estavam à mesa, não lhe quis negar. Inclusive, se algum dos amigos falasse assim, eu te liberto do seu voto, poderia ter sido liberto e não precisaria ter matado, para salvar a honra do rei, mas ninguém se pronunciou, ficaram quietos, embebedados pelo vinho. O álcool, então, também custou a cabeça de João Batista, então, nesse sentido. O rei, pois, enviou logo um soldado da sua guarda com ordem de trazer da cabeça de João. Então, ele foi e degolou no cárcere. E trouxe a cabeça num prato. Num cárcere, será que as pessoas que vão morrer vão ser aquelas que vão estar na cidade?
Como é que diz lá? Alguém estudou isso aí a fundo? Diz que não vai morrer ou vai morrer no tempo do fim? Cadê o Felipe? Vai morrer. O Felipe fez seminário sobre isso hoje de manhã? Isso, período da angústia prévia, antes do fechamento da porta da graça. Então, antes da graça acabar, vai morrer gente e vai estar na prisão também, né? Serão poucos. Mas muito provavelmente os que já estiverem presos. Exato. Pode ser Moura. Exato. E trouxe... Oi, aqui ó. Você comentou da bebedeira, né? Que as pessoas, nenhum se propôs ao impedir o rei, livrar ele do juramento. Isso, a bebedeira. Pode ser que essa bebedeira seja justamente a corrupção. A corrupção, exato. Eles estão se beneficiando disso. Eles estavam bêbados, eles estavam, digamos assim, eles não estavam sóbrios, né? E a taça da mulher que com a imundícia, o comércio dela, tudo isso envolve dinheiro. Sim, e o vinho também representa as falsas doutrinas de Babilônia. Muito bem, obrigado. E então, olha, é interessante ler a Bíblia com um olhar tipológico, sininho tipológico, tá? Walter Bate fala muito sobre isso, Silverino também tem altos estudos, Silverino, sobre os profetas do Antigo Testamento, Sofonias, Ageu, lendo com um olhar tipológico, porque não dispensacionalista, tentando enxergar o Armagedon lá, Rei do Sul, Arábia. Não, isso aí é meio dispensacionalista, sempre o foco, Apocalipse 10, 11, 12, 13. E aí que está, como é que diz? É sempre aí que tem que convergir tudo, tá? Senão você se dispersa. Então, nossa segurança é Apocalipse. E trouxe e realmente aí morreu. Não, eu ia falar em relação aos juramentos, né? Naquele tempo havia, de fato, o juramento do rei, a palavra do rei ali. Certo. Mas em relação, no caso aí, o Bolsonaro, né? Tem a questão das coisas que ele falou em discurso, né? Que as pessoas podem pegar isso ali contra ele. Como, por exemplo, quando ele falou de extirpar a minoria. Então, as pessoas podem pegar isso contra ele, né? Essas pessoas Sim. que vão estar reunidas ali para poder pressionar ele a cumprir com as coisas que ele falou, né? Ah, ok, exatamente. É como se foi uma campanha política, de promessa política. Uma promessa política que ele fez e alguém falou, olha, mas você não prometeu que... Ah, bem lembrado. Então, mais um paralelo. Realmente. Vão cobrar dele que cumpra o que ele prometeu. Eu vinha conversando com o meu esposo, né? Porque assim, meu irmão, ele trabalha no Supremo Tribunal em Brasília. Ah, é? E ele estava mandando as filmagens lá, porque o Bolsonaro foi lá, né? E ele mandando pra mim direto ali, como as pessoas endeusaram ele, né? Tem mito. Um momento ali que ele aparece, mito. E tem um momento ali que ele aparece que tem pessoas que até falam assim, meu Deus do céu, sabe assim, parece que tá vendo algo assim fora do comum, sabe? Algo endeusado mesmo. Então, pra ele colocar em prática esse autoritarismo, não tá muito difícil, porque ele viu que as pessoas estão de fato ali, viram de fato que estão cansando de voltar. É importante a gente perceber que pela profecia, profeticamente falando, né, nós vamos copiar um modelo que vem lá da América, né? Sim, exato. A lei dominical, inclusive, isso mostra o vínculo, né? Sim, porque na verdade eles que são a besta, né? Sim, a segunda besta. Sim. Então por isso nós vamos copiar um modelo. Mas o formato que nós estamos vendo, né, cultural, o formato político, ele na verdade é quase um reflexo disso, de tudo que acontece lá fora. Exemplo, a candidatura do Bolsonaro e do Trump, né? As formas como você falou no vídeo aí, as semelhanças, tudo está alinhado como cópia. Sim, então, realmente. Ok, muito obrigado. Nós temos que ir encerrando. Eu acho que não vai dar tempo porque senão o vídeo fica muito grande. Assim, pode ser que nós então estamos com o coração no novo governo, há esperança. Economicamente pode ser que haja esperança, a paz antes da tempestade. Mas a gente vê uma tendência mundial e o Brasil agora faz parte disso. Oremos pela paz da cidade, Jerusalém. Oremos pela paz, aliás, não Jerusalém. Isso aí está em Jeremias, acho que 29, né? Que diz que é para orar pela paz da cidade. Então oremos para que tenhamos sempre paz, para que não venham conflitos e badernos, temos muita liberdade religiosa e nosso coração não esteja na política defendendo nenhum partido, nenhum candidato, entendeu? Que fiquemos afastados dos governos terrestres.
concentrado na terceira mensagem angélica, tá bom? Gemendo pelas abominações. Também. Ok, muito obrigado. Então a besta e o dinossauro, a besta, o papado, Apocalipse 13, a primeira metade, e o dinossauro, que também é a besta, o dinossauro é uma besta, que é os Estados Unidos, como líder mundial. E para ser líder mundial, os Estados Unidos tem que estar forte e estar realmente encabeçando agora a nova direita, que está vindo com uma onda avassaladora sobre o mundo. Acho que a Argentina já está na direita, né? Que outros países? Da Europa já vimos, mas aqui na América do Sul. A Colômbia já está na direita, né? Sempre foi direita. O Paraguai. Então, a Venezuela é um dos últimos casos, assim, bastiões a ser vencido, mas talvez precise ficar para sempre ser antítese, tese e antítese, tem uma coisa aí, tá bom? Vamos fazer uma oração de joelhos e pedir a bênção de Deus? Bondoso Pai que estás nos céus, ajude-nos a não sermos pegos de surpresa, porque nós não somos como os que estão no mundo em escuridão. Nosso Senhor, ajude-nos para que ainda dê tempo de tomar as medidas, começando com o nosso caráter, assemelhando-nos cada vez mais a Jesus Cristo, negando o eu, crucificando o eu diariamente e engolindo sapos, para que possamos refletir a semelhança de Cristo e fazer parte dos 144 mil, os santos vivos que estarão de pé, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. E em segundo lugar, também a vida no campo, que dê tempo ainda, Senhor. Ajude-nos a desfazermos-nos dos empecilhos, das dívidas, Senhor. Ajude-nos, Senhor. Por favor, abra as portas. Nós não podemos, queremos reconhecer nossa incapacidade e lançar sobre Ti essa ansiedade para que não nos esmague. Satanás sempre quer desviar o foco de Jesus para preocupações, que possamos manter o foco em Jesus, ao mesmo tempo ter pressa em sair, não precipitação, mas pressa, e que possamos logo plantar e colher, não porque estamos preocupados em primeira linha com o nosso sustento, mas por obediência, porque é a instrução no livro Vida no Campo, da Siona White, é a tua instrução para sair das cidades, evangelizar o mundo a partir do campo e da internet, e que esse vídeo também possa ser divulgado e alcançar muitas pessoas que estão confusos, que acham que vai demorar muito tempo ainda, o meu Senhor demora, e aí começar a espancar os seus servos e comer e beber, que isso não aconteça, mas que possamos estar vigilantes e atentos, felizes, que essas coisas estão começando a acontecer, e erguer os olhos para Cristo, com esperança de que logo vai vir. Ajude-nos a não nos envolver em política. Tire, Senhor, de nosso coração esse sentimento que porventura possa ter entrado através de líderes de nossa igreja. Pedimos perdão, aliás, por isso. E que limpe o nosso coração de sentimentos de simpatia por algum movimento, por alguma política, e que também tire a afeição de Jesus. Perdão por isso. E agora, nesse momento, queremos pedir pela paz do Brasil. Estamos nessa situação e não sabemos o que nos aguarda. Porém, queremos pedir pela paz da cidade. Queremos pedir para que iniciativas como educação domiciliar do Eduardo Bolsonaro possam ser aprovadas, sim. Que possa haver prosperidade na medida em que tu achares por bem. Mas, se é de tua vontade que haja crise ainda, para que as pessoas te busquem e se apeguem a ti e não no dinheiro, também a tua vontade se faça. Abençoe o novo governo, dê sabedoria ao presidente eleito Jair Bolsonaro para que possa liderar com sabedoria esse país, com sobriedade, realmente a corrupção diminua para que seja feita mais e mais justiça. Queremos orar por isso, Senhor, portanto, também. E colocamos em Tuas mãos nosso futuro, Senhor. Guie-nos, vai nos acompanhando, por favor, vai nos ajudando, dando mais motivação à nossa vida devocional, oração, leitura da Bíblia e testemunho. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.